Percarbonato de sódio, já ouviram falar? Bom, se nunca ouviram falar, então trago-vos aqui um vídeo onde vos explico que produto é este e como é que ele tem revolucionado a forma como eu trato da roupa aqui em casa e também noutras utilizações que me surpreenderam, confesso. Para quem já o conhece, mas não sabe muito bem onde utilizar, talvez este vídeo também possa ajudar para terem outras opções e para perceberem melhor como é que devem utilizar o produto. Bom, primeiro que tudo é importante explicar aqui a diferença, ou para não haver confusão, porque normalmente há alguma confusão entre outros produtos no mercado que têm nomes parecidos. Então o percarbonato de sódio é um pó branco, aliás eu tenho aqui para verem, eu tenho aqui num frasquinho. É um pó branco e resulta da composição entre carbonato de sódio e peróxido de hidrogênio, e basicamente o que acontece é que quando nós colocamos água quente no percarbonato de sódio, ou juntamos percarbonato de sódio a água quente, ele liberta oxigênio ativo e então tem um efeito branqueador, ajuda imenso a remover nódulas difíceis de gordura, por exemplo, e precisamente porque há essa libertação de oxigênio. Confusão que existe. Normalmente existe uma confusão entre o bicarbonato de sódio, que é muito parecido, ou o perborato de sódio. O perborato de sódio também tem um efeito branqueador, só que em termos ambientais não é tão amigo do ambiente. Portanto, em relação ao percarbonato de sódio, ele é biodegradável, portanto não há problemas em questões ambientais, já o perborato de sódio é diferente. Além disso, o oxigênio ativo não tem, ou melhor, a libertação do oxigênio não é feita de forma tão intensa, digamos assim, e portanto os efeitos ou os resultados que vão ver não são tão, pode não ser tão eficaz. Outra confusão que se faz é com o bicarbonato de sódio. São coisas completamente diferentes. Enquanto que o percarbonato de sódio é um branqueador, o bicarbonato de sódio essencialmente é um neutralizador de odores e, portanto, tem funções bastante diferentes. Depois, aqui outras coisas importantes em relação ao percarbonato de sódio. Ele funciona melhor ou melhor, a libertação do oxigênio é feita de forma mais eficaz se utilizarem água quente a partir dos 40 graus. Normalmente, outra pergunta que me fazem muito é onde comprar o percarbonato de sódio. Eu costumo comprar no Mercadona, tem esta embalagem, acho que não chega a 2 euros. Mas penso que hoje em dia também conseguem encontrar noutros supermercados, por exemplo, já vi no Pingo Doce também, e conseguem, não sei se existe no Leroy Merlin, mas pelo menos no Mercadona e no Pingo Doce eu já vi, portanto poderão encontrar por lá. Mas só lembrar que por vezes as pessoas utilizam água morna ou água fria para a utilização do percarbonato e ele vai libertar o oxigênio, obviamente, mas vai fazê-lo de uma forma mais lenta, ou seja, o que quer que coloquem de molho, ele acaba por ter que ficar lá muito mais horas para terem algum resultado, ok? Portanto, tenham atenção nisso, sempre água quente, pelo menos a partir dos 40 graus. Então, a primeira utilização que eu comecei a dar ao percarbonato foi para remover manchas de desodorizante na zona das axilas, nas t-shirts, principalmente do meu marido. E uma coisa que eu tinha sempre receio era porque ele as t-shirts não são todas brancas, não são todas claras, e a utilização de lexívia era um bocadinho difícil. Sei que também podem utilizar, há quem utilize, por exemplo, uma pasta de bicarbonato, mas eu já experimentei e, como vos disse, o bicarbonato não é um branqueador, ele é basicamente um neutralizador de odores, ou então utilizado como abrasivo. Se quiserem que eu fale um bocadinho sobre que utilizações é que eu dou ao bicarbonato de sódio, digam-me aqui nos comentários se faz sentido ou não fazer um vídeo só sobre isso, porque eu também utilizo imenso o bicarbonato de sódio para muita coisa aqui em casa, muitas limpezas aqui em casa, mas não sei se vale a pena fazer um vídeo, digam-me aqui nos comentários se vos interessa ou não. Mas, falando do percarbonato de sódio, onde eu comecei efetivamente a utilizar foi precisamente para remover essas manchas. Embora, obviamente, onde se vê mais essas manchas é em roupa clara, não é? Roupa branca, mas às vezes também ficavam determinados resíduos em roupa de cor. E não podendo utilizar lexívia, este produto foi um queridinho porque veio de facto ajudar a manter a roupa sem essas manchas. Basicamente o que eu faço é coloco a peça de roupa num alguidar,
coloco uma ou duas colheres, normalmente se for só uma peça, uma colher de sopa chega perfeitamente, espalho bem assim por cima da roupa, coloco então água quente e deixo ficar assim 1 hora ou 2, em princípio é o suficiente, e depois acabo por ir à máquina de lavar, lavo normalmente e fica absolutamente impecável. De salientar aqui uma questão, que é, tenham em atenção que na roupa de cor, por exemplo, se for uma cor muito viva, ou por exemplo preto, o que eu faço é evitar colocar água muito quente ou deixar a roupa muito tempo de molho. Tenham em atenção, podem, por exemplo, experimentar, nunca tive problemas em relação à roupa de cor, mas podem sempre experimentar numa parte uma pontinha da peça, só para experimentar se de facto não há problema nenhum. Mas em roupa de cor, roupa branca, eu ponho água mesmo quente, tipo, utilizo o fervedor, acaba de ferver e eu deito imediatamente para a roupa. Se for a roupa de cor, então eu evito e não ponho água tão quente, para evitar danificar depois a cor ou a peça ou a cor ficar mais esbatida, ok? Portanto, tenham em atenção essa questão. Outra utilização que eu tenho dado imenso é para manter as minhas toalhas de banho brancas. Eu tenho só toalhas de banho brancas, mas quem tiver de cor, lá está, mesma questão. Então o que eu faço, eu não coloco de molho, não é? Portanto, as toalhas são lavadas regularmente a cada semana, e o que eu faço é colocar 1 ou 2 colheres de percarbonato de sódio dentro do tambor da máquina e faço sempre uma lavagem a 60 graus. Mesmo não colocando, nem sempre coloco percarbonato, na maioria das vezes sim, mas mesmo que não coloque, eu acabo sempre por lavar as toalhas a 60 graus. E eu digo-vos, toalhas que já estavam a ficar assim com um tom amarelado ou que já não tinham aquele branco vivo, ficaram impecáveis e mantêm-se impecáveis até hoje. Portanto, outra utilização é precisamente para manter as toalhas brancas e não ficarem com aquele tom acinzentado ou amarelado, enfim, que as toalhas inevitavelmente vão ganhando ao longo do tempo. Outra utilização que me surpreendeu imenso foi nódoas de gordura. Por vezes eu tenho, os meus tapetes, eu tive uma situação quando tive aqui obras em casa, em que, só para vocês verem a capacidade que este produto tem para remover nódoas difíceis e branquear. Então, eu tive obras em casa e numa das situações o senhor levou uma ferramenta que acabou por derramar um bocadinho de óleo num tapete da cozinha, nos tapetes da cozinha. E resultado, demorei imenso, não estava a conseguir tirar aquelas nódoas, porque era óleo de motor, portanto aquilo é uma ferramenta que tinha um motor, e estava a ser mesmo muito difícil porque eu lavava e ficava sempre uma manchinha e notava-se onde aquilo tinha caído. Então o que fiz foi colocar esses 2 tapetes num alguidar, coloquei um bocadinho de detergente da louça, porque obviamente que ajuda também a remover nódoas de gordura, portanto na roupa no geral, qualquer nódoa específica que tenha de gordura, meto sempre um bocadinho de detergente da louça, esfrego bem e depois meto na máquina, mas neste caso específico, ou quando tenho nódoas mais difíceis de remover, coloco num alguidar para depois colocar água quente, mas coloco um bocadinho de detergente da louça, coloco então 2 a 3 colheres de sopa de percarbonato de sódio, água a ferver em cima, deixar aquilo de molho, e digo-vos, os tapetes quase que chego a dizer que ficaram melhores do que quando foram comprados, porque não só as nódoas de gordura desapareceram, como as cores, porque eram uns tapetes rosa clarinho, a cor ficou muito mais viva, ficaram impecáveis. Portanto, quando tiverem assim nódoas de gordura mais difíceis de remover, podem utilizar percarbonato de sódio porque resulta na perfeição. Depois, outra utilização que também dou aqui por casa, embora o percarbonato de sódio seja mais um branqueador do que propriamente um desinfetante, não tem um poder desinfetante eficaz, assim como por exemplo tem a lexívia ou o álcool, mas o que eu costumo fazer é para fazer uma limpeza mais profunda do pano ou dos panos que eu vou utilizando para fazer limpezas aqui em casa, essencialmente o pano da cozinha, que é aquele que mais utilizo e que fica com mais nódoas,
Mas o que eu faço primeiro é sempre lavá-lo muito bem com o detergente da louça e depois lá está, coloco esses panos dentro de um alguidarzito, 2 a 3 colheres de sopa, se forem poucos, lá está, é a questão da quantidade, entre 2 a 3 colheres de sopa, se virem que os panos estão muito sujos podem pôr mais um bocadinho, depende. Há até determinadas situações em que, por exemplo, quando falei nos tapetes, pode ser necessário fazer mais do que uma passagem. Lembro-me que na altura fiz 2. Nos panos de cozinha, normalmente, ficar de molho um tempo é suficiente. Então, porquê é que se faz 2? Porque muitas vezes na primeira colocação de molho, vocês começam logo a ver que a água, se os tecidos estiverem muito sujos, que a água começa logo a ficar escura e isso é sinal que de facto o oxigênio ativo está a ser libertado e que de facto está a fazer o seu trabalho. E para a roupa não ficar ali naquela água suja, então convém fazer uma troca. Nos panos, normalmente não sinto necessidade disso porque eu faço esta limpeza com alguma regularidade, pelo menos mais do que uma vez por semana, à vontade, e se vir que o pano está sujo, faço, por exemplo, ponho, como estava a dizer, coloco dentro de um alguidarzito 2 colheres de sopa de percarbonato de sódio, não ponho detergente nem nada, é só mesmo assim, depois água quente por cima e se for preciso, por exemplo, deixo durante a noite. Ou então, se precisar do pano e fizer de manhã, imaginem, à hora do almoço tira e já está tudo, já coloca a utilizar. Mas não só o pano não fica com os cheiros, aquele cheiro horrível, não é? Aliás, eu nem posso, se o pano começar logo a cheirar um bocadinho que seja de mal, não é? Eu ponho logo de molho para não ter estes cheiros. E de facto tem ficado impecável, deixo lá estar de molho, depois é só tirar, utilizar normalmente. Eu não, às vezes coloco na máquina durante a semana ou quando vou fazer uma máquina se justificar, mas no geral eu faço esta limpeza com frequência, então não sinto necessidade de fazer essa limpeza na máquina. Pois, esta utilização, digo-vos que me surpreendeu, acho que foi das que mais me surpreendeu. Então, se têm peças com bolor ou até, às vezes há determinadas peças que ficam assim com aquelas manchas amareladas, parece ferrugem, eu já utilizei, já tinha uns guardanapos que me foram oferecidos e estavam guardados há muitos anos e precisamente quando fomos abrir tinham essas manchas que vos estou a referir. E tinha também um boné que estava perdido, cheio de bolor, não é? Eu pensei assim, bem, se calhar é para o lixo porque não sei se tem salvação. Digo-vos, eu coloquei o boné dentro de fiz a mesma coisa, lá está, é sempre a mesma questão. Coloquei no alguidar, tanto o boné como esses guardanapos, não juntos, portanto separado, percarbonato de sódio, portanto 2 a 3 colheres de sopa, água a ferver em cima, sem mais nada, só assim, deixei de molho. No boné repeti 2 vezes, mas só na primeira vez que o utilizei o boné parecia outro completamente diferente. E em relação aos guardanapos de pano, saiu imediatamente, logo na primeira lavagem. Portanto, nem foi preciso fazer uma segunda lavagem. Em relação a outras questões com bolor, também tinham umas flores artificiais na casa de banho e com a umidade e com o tempo aquilo começou a ficar assim com umas pintinhas pretas de bolor. Eu pensei que aquilo já não saísse, ainda cheguei a lavar, esfregar e tudo, mas nada. Fiz a mesma coisa, coloquei de molho. Tenham atenção porque, lá está, são materiais que podem estragar-se com a utilização de água quente, então testei primeiro numa pétalazinha, porque aquilo dá para desmontar, e experimentei só para ver se a água quente não ia danificar. Não danificou, ficou excelente, e coloquei aquilo de molho 2 vezes também, e ficou impecável, porque aquilo estava cheio de pintinhas, já era péssimo, estava horrível de se ver, e consegui recuperar precisamente utilizando percarbonato de sódio. Fiquei encantada. Depois, outra utilização que eu dou ao percarbonato de sódio é para lavar a esfregona. Eu gosto de fazer esta limpeza também com frequência. Não sei se é uma coisa que fazem muito por aí, acho que acaba se calhar por ser algo que se vão esquecendo, mas estar a limpar o chão com uma esfregona que está suja é trabalho, quer dizer, nem vale a pena, não é?
porque acabamos por estar a sujar mais do que a limpar. Então, basicamente, o que eu faço é utilizar o próprio balde que eu utilizo para lavar o chão, coloco a esfregona lá dentro, deito um bocadinho de 2 ou 3 colheres então de percarbonato de sódio. Se virem que está muito sujo, às vezes eu gosto de juntar ou detergente da louça ou, que é o que eu faço até mais vezes, um bocadinho de detergente da roupa, para deixar assim um cheirinho agradável. E depois água bem quente a ferver, coloco lá dentro e deixo assim de molho umas horas e depois é só passar por água limpa, espremer bem e deixar a secar ao ar, porque a esfregona úmida guardada num local pouco arejado acaba por ficar com cheiro. E então deixo secar ao ar e depois então é que aguardo. E portanto, eu gosto muito de utilizar o percarbonato de sódio para lavar a esfregona. Última utilização, e tenho que vos dizer que foi uma que eu experimentei recentemente e estou mesmo contente de ter resultado. Então, juntas aqui, eu detesto ver juntas do chão escuras, negras, não é? Então, uma coisa que eu tenho utilizado e que tem resultado bastante bem é utilizar bicarbonato de sódio, deito um bocadinho, eu já vos mostrei aqui no canal, aliás tenho um vídeo a falar sobre as utilizações que eu dou ao vinagre aqui em casa, posso-vos deixar aqui o link na descrição. E então, o que é que faço? Coloco bicarbonato de sódio, coloco vinagre por cima e a efervescência que faz a junção destas duas substâncias, destes dois produtos, faz com que eu, com uma escovinha de seguida, vá limpar e pronto, e aquilo resulta porque vai libertando a efervescência, ajuda a libertar a sujidade. Só que o stress é que o bicarbonato de sódio precisa de estar ali, precisa de colocar alguma quantidade e depois para limpar acaba por ser mais difícil e acaba por gastar mais água, mais tempo, enfim. Então estava à procura de uma solução que fosse mais fácil de fazer, cuja limpeza fosse mais fácil e rápida. Então lembrei-me, é um branqueador, liberta oxigênio ativo, remove nódulos de gordura, porque não experimentar? E foi isso que fiz. Basicamente coloquei muito menos quantidade, não tem nada a ver com o que eu colocava de bicarbonato de sódio. Então coloquei um bocadinho só de percarbonato de sódio na junta, coloquei água quente, bem acabadinha de ferver no fervedor, um bocadinho de água, com uma escovinha, comecei logo a esfregar e fiquei encantada porque aquilo resulta na perfeição. E depois, basicamente, passei com um pano, porque aqui a questão é que o bicarbonato de sódio, como eu estou a utilizar vinagre, não estou a utilizar água quente nem nada, ele acaba por não dissolver. Então acaba por ficar aquela areiazinha que depois é a parte mais difícil de remover. Em relação ao percarbonato de sódio, as bolinhas acabam por se ir dissolvendo na água quente e depois dá-se então essa libertação do oxigênio ativo, que é o que faz de facto remover a sujidade que está ali acumulada. E é isso que depois faz com que no final a limpeza, basicamente eu tenho água para limpar no chão, não é? Claro que depois faço uma passagem melhor para limpar com água limpa, mas a facilidade com que eu limpo e os resultados que eu vejo são incríveis. Portanto, digo-vos, é uma forma muito mais ecológica embora o bicarbonato e o vinagre também não sejam problemáticos para o ambiente, mas, por exemplo, determinados produtos que são muito mais agressivos, podemos não precisar de os utilizar. Portanto, recomendo que experimentem, se precisarem, claro, obviamente, e vejam se desse lado também têm os mesmos resultados que eu tive. Isto é assim que eu utilizo aqui o percarbonato de sódio. Se tiverem outras utilizações aí desse lado, contem-me tudo aqui nos comentários, porque nós vamos partilhando sempre muita coisa, eu vou aprendendo sempre muito com vocês aqui nos comentários. E, portanto, partilhem aqui em baixo. Uma coisa que eu estou a testar, não sei se resulta, se não, mas lembrei-me, é que a minha tampa do balde do lixo em plástico tem algumas manchas que eu já não consigo tirar de maneira nenhuma. E quero ver se consigo, se a utilização do percarbonato de sódio vai ajudar ou não nessa remoção das manchas, mas eu depois ou partilho aqui nos comentários ou partilho depois vou falando um bocadinho nos stories do Instagram, portanto se quiserem seguir-me por lá, tem sempre aqui o link na descrição. E pronto, é isto, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. E pronto, agradeço terem assistido e pronto, fiquem bem. Da minha parte é tudo, até ao próximo vídeo.